preparou, Senhor, para nós em você. Toda a nossa expectativa está no alto. Queremos te agradecer e engrandecer o teu santo nome nesse dia. E cantar a tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia que tem nos seguido todos os dias. Como é bom, Senhor, poder acordar e dizer, Senhor, obrigado. Oh, que você nesse dia, querido, seja grato, porque o Senhor preparou para nós um dia poderoso. Um dia onde você está gerando expectativa no alto. Que nesse momento você possa dizer que Ele é bom, que você o ama. Oh, aleluia. Graças te damos, Senhor. Tu és santo. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Sim, a bondade dele tem nos seguido todos os dias. Ele tem sido fiel, querido. Você está aqui, você acordou. Ele permitiu que você abrisse os seus olhos. Oh, você tem motivo de ser grato sim nesse dia. Sabemos que esse dia foi Ele que preparou para nós. Oh, Senhor, muito obrigada, Pai. Nessa manhã queremos engrandecer o Teu santo nome e cantar a Tua bondade.
essa bondade que nos segue todos os dias, todas as horas. Você continua sendo bom em todo tempo tu és bom, Senhor. Você que tem nos fortalecido a cada manhã, você que renova as nossas forças, você que nos mantém de pé. Sim, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu vivo a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Oh, aleluia. Levanta suas mãos essa manhã. Oh, Pai, reconhecemos essa bondade nesse lugar. Você tem sido tão bom conosco, Senhor. Você tem sido tão fiel com as suas palavras sobre a nossa vida. As suas palavras, Pai, têm se cumprido em nós. Oh, Pai, somos tão gratos nessa manhã. Somos tão gratos e felizes, Senhor, por saber que o Senhor não muda, saber que o Senhor não falha, saber que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai, e que a Tua palavra não vai mudar. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor. Oh, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos seus filhos. Oh, Pai, de termos livre acesso a Ti, Pai. Nós te damos graças nessa manhã. Não há nada melhor, Senhor, do que nós termos esse acesso. Não há nada melhor, Pai, do que sermos filhos teus, Pai. Porque ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, você sempre está conosco. Você sempre está conosco, Pai. Tua bondade e fidelidade certamente nos seguirão por todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Oh, te damos graças por isso, Pai. Oh, você é feliz? Você é satisfeito com a bondade de Deus na sua vida? Diga: Deus é bom e o diabo não presta. Amém. Você pode sentar. Muito bom dia. Você está na nossa escola bíblica dominical. Quero também fazer menção aqui dos nossos irmãos que estão nos acompanhando online. Seja muito bem-vindo a essa manhã, né? Enche a tua casa com esse sentimento de adoração ao Senhor e fica atento a tudo que Deus vai ministrar ao teu coração. Amém, gente? Você está feliz? Você é feliz? Amém? Então vamos passar para um momento de dízimos e ofertas. Eu queria que você pudesse me acompanhar na leitura de 2 Coríntios, capítulo 9. Segundo Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração,
não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu gosto, irmãos, dessa passagem quando ela diz: cada um contribua segundo estiver proposto no coração. Sabe, quem vai propor no coração somos eu e você. Muitas vezes nós ficamos esperando uma direção de Deus para ofertar, para lançar ofertas. Eu sei que o dízimo você já sabe como funciona, mas a Bíblia diz que nós temos que propor no nosso coração. Nem sempre Deus vai dizer para você qual é a oferta que você precisa dar. Talvez Deus possa inclinar no seu coração uma oferta, mas isso é uma exceção, amém? Somos nós que temos que propor no nosso coração segundo a nossa própria generosidade, segundo aquilo que estiver aqui dentro, amém? E Deus sabe, queridos, o valor da nossa oferta. Não é a oferta em si que nós fazemos, mas aquilo que como fazemos para Deus, amém? Porque um dia uma viúva, ela agradou ao Senhor com 2 moedas. Então, como fazer aquilo que nós estamos propondo no nosso coração, é justamente como isso vai trazer um efeito sobre aquilo que nós estamos fazendo, amém? Então eu gostaria que você pegasse aí o seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos orar consagrando ao Senhor. Se caso você queira fazer isso através da maquineta, a maquineta está disponível lá atrás. Nós também temos o Pix da nossa igreja, que é o CNPJ. Você pode também ir lá atrás, com a nossa diaconisa, ela vai te instruir sobre como fazer. E se você quiser fazer em espécie mesmo, os diáconos estão aqui posicionados para receber a sua oferta, amém? Então vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse tempo, Pai, de multiplicação, Pai, das finanças. É um tempo de expansão das nossas finanças, Senhor. E nós te agradecemos porque é uma palavra liberada sobre essa igreja, Pai. Cremos que cada semente, Senhor, que é plantada nesse lugar, ela vai prosperar, ela vai multiplicar, ela vai se expandir. Não somente no suprimento das coisas aqui, Senhor, mas na vida de cada pessoa, Pai. Nós declaramos, Pai, chegando sobre a vida de cada pessoa, Senhor, que tem implantado, que tem ofertado, Senhor, uma multiplicação sobrenatural, um suprimento sobrenatural, transbordando sobre a vida deles, Pai. E daqueles, Pai, que tem um desejo, Pai, de aumentar a sua contribuição, Pai, que o Senhor possa, Pai, abençoá-los, Pai, e dar essa dádiva a eles, Senhor, para que eles multipliquem a sua sementeira e sejam cada vez mais generosos, Pai, em servir ao Senhor com as suas finanças. Nós declaramos que não faltará nada, em nome de Jesus. Haverá suprimento abundante em todas as áreas, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Então você pode ficar de pé, meu irmão, e com alegria, como a Bíblia nos instrui, você pode participar desse momento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus, a semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus, a semente ao que semeia e pão para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minha semente, é sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é sobrenatural de Deus chegando de repente. Glória a Deus, você pode sentar. Aleluia. Nós vamos ter, queridos, agora também o nosso discipulado, em paralelo à escola dominical. Então, se você está fazendo um discipulado, a matéria de hoje é batismos. E você pode seguir ali, nosso querido pastor Rodrigo. Irmã Lutz. Amém. Você pode ir já, tá certo? Matéria batismos. Vai ser um tempo maravilhoso. E aqui estamos dando continuidade à nossa série Eclésia. Amém? Essa série vai se estender até o final desse mês. E nós temos um assunto maravilhoso para ser tratado hoje, através do nosso querido Lucas Dantas. Então já pode vir. Lucas Dantas vai continuar
aquilo que nós começamos mês passado. Amém. Bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo em paz? Você está feliz mesmo essa manhã, como o Felipe perguntou? Bem, eu não sei você, mas me maravilha sempre pensar que Deus, o Criador, aquele que fez todas as coisas, a Bíblia diz que Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa, porque Ele fez tudo. Ele criou tudo. Ele sempre existiu. Mas apesar de tudo isso, Ele se revela a nós. E Ele deseja que nós conheçamos a sua vontade. Ele deseja que a gente saiba que Ele se importa com a gente. Não sei você, mas isso é contra a lógica. Mas esse é o nosso Deus. É loucura. É escândalo, talvez, para alguns. Mas é o nosso Deus. Bem, então se alegra, a gente vai ouvir um pouco mais sobre a palavra dele essa manhã. Eu queria orar com você antes da gente entrar no assunto de hoje. Pai, nós te damos graças por esse dia, Pai, por essa manhã. Te agradecemos pela sua bondade, como cantamos no início, Senhor. Nós estamos aqui por conta do Senhor. O Senhor é a motivação de estarmos aqui. O Senhor é o motivo que nos permite estar aqui, Senhor. Se não fosse o Senhor, se não fosse a sua bondade, se não fosse o seu amor, nós nem te conheceríamos. Nós te damos graças, Senhor, pelo Senhor se importar conosco. Nós te damos graças pela sua imensa misericórdia, sua graça, sim, Pai, superabundante sobre as nossas vidas. Nós oramos para que possamos sair daqui essa manhã transformados. Eu oro, Pai, pela sua graça, nos capacitando a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor trouxer aos nossos corações essa manhã, que possamos viver conforme a sua vontade, Pai, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Nós te damos graças, Senhor, por vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra essa manhã. Espírito Santo, eu oro pela sua ação sobre a vida de cada um, trazendo um esclarecimento, convencimento e a operação mesmo do teu poder. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como o Filipe falou, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre eclésia. Eclésia é a palavra grega que a gente usa para falar sobre igreja. E a gente vai falar sobre igreja. Vamos falar sobre a nossa vida em comunidade, sobre a nossa missão. Eu queria começar lendo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Todo mundo abriu, diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então eu gostaria de começar nesse versículo. Hoje a gente vai falar sobre o crescimento da igreja. O tema de hoje é crescimento, como a igreja cresce. E sabe algo que eu gostaria de reforçar, que a gente viu também nas outras semanas, é que a gente não está aqui só por estar. Nós temos uma missão como igreja. Sabe, Deus não fez, vou deixar o meu povo lá na terra por um tempo, porque depois eu chamo eles. Não, a gente está aqui com uma missão, algo para realizar, algo a qual a gente vai prestar contas. Sabe, vai chegar o dia em que a gente vai se encontrar com o nosso Senhor face a face. E a gente vai prestar conta daquilo que nos foi confiado. Nós estamos aqui em uma missão. Se não fosse assim, nem eu e você teríamos sido alcançados. Afinal de contas, se fosse só para fazer um grupinho, os apóstolos tinham se reunido e tinha acabado por ali. Mas Jesus deixa bem claro que eles deveriam ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, que eles deveriam discipular, que eles deveriam cuidar uns dos outros. Eles iam dia após dia, de casa em casa, distribuindo, repartindo, partilhando do pão. A gente está aqui com missão. A gente não está aqui só para passar tempo. E a nossa missão envolve alcançar outras pessoas. A nossa missão envolve crescer. A vontade de Deus é que o evangelho seja pregado em todo mundo e a toda criatura. Jesus disse que Deus não quer que nenhum dos pequeninos se perca. Sabe, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que o mundo seja alcançado pelo Senhor. A gente está aqui com missão. Eu não sei se você entende isso, mas a gente, quando Jesus voltar, eu e você ainda não vai ser perfeito. Não sei se você já é perfeito, mas eu não sou não.
Só quando Jesus voltar, nós seremos transformados, nosso corpo será revestido, a gente não vai ser nem mais tentado. A gente vai ser transformado. Deus não está só esperando a gente ser perfeito. Deus está esperando a gente cumprir a missão. Você consegue me entender? Isso não quer dizer que a gente vai viver de todo jeito, porque um dia eu vou para o céu mesmo, vou ser transformado. Pelo contrário. João diz que aquele que tem essa esperança de ser salvo, de ser transformado, ele purifica a si mesmo. Afinal de contas, como eu fosse aqui no começo, a gente vai prestar contas. E eu quero que você fique com isso no seu coração. A gente vai prestar contas diante do Senhor. A gente vai olhar nos olhos dele, olhos de fogo. E a gente vai prestar contas de todas as coisas que nós fizemos aqui nessa terra. Claro que ele é um Deus misericordioso, amoroso, mas eu quero prestar contas de coisas, de obras pelo reino. Amém? A gente está aqui em uma missão. Mas o que eu quero que você entenda é que essa missão global do Senhor, de alcançar todo mundo, de alcançar todas as nações, de alcançar todos os povos, ela acontece por meio da nossa missão local. Sabe, cada igreja no seu lugar, no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, ela posicionada, ela tem uma missão para cumprir, alcançar mais pessoas. E enquanto a gente alcança as pessoas da nossa cidade aqui, existem pessoas no Japão alcançando as pessoas de lá. E é essa atuação em conjunto de toda a igreja que promove o crescimento. Sabe, o crescimento ele não está ocorrendo só aqui, ele não está ocorrendo só do outro lado do mundo. Ele ocorre ao mesmo tempo ao redor do mundo. E eu e você estamos encarregados de promover o crescimento aqui. Sabe, hoje a gente tem, com a advento da internet, a gente tem como assistir culto online, a gente tem como você postar um versículo aqui e uma pessoa lá na China ver o versículo e ser abençoado. Mas apesar disso, Deus tem um propósito na igreja local. Sabe, tem coisa que só vai ser produzida, melhorada, ajustada e alcançada em nossas vidas aqui. Não adianta só assistir culto online, não adianta só ver versículo pela internet, não adianta nem só compartilhar o evangelho online. Nós somos chamados para estar olho no olho mesmo, sabe? Viver com gente. A gente é chamado para estar aqui nesse contexto de igreja local. E é sobre isso que a gente vai falar essa manhã, sobre como é o crescimento da igreja local na comunidade onde ela está alocada. E sabe, o primeiro ponto que a gente vai abordar é qual a importância da igreja na comunidade onde ela está. E sabe, a principal importância, o principal papel que a igreja tem de atuar onde ela está é com a pregação do evangelho. Sabe, talvez isso não seja tão atrativo para algumas pessoas ou para o mundo, ou às vezes para a gente quer ver tantas coisas, mas a principal missão que o Senhor nos encarregou é de pregar o evangelho. E a gente precisa ter isso muito claro, é que a pregação do evangelho é a coisa que o mundo mais necessita, é aquilo que tem o maior poder de transformação sobre a vida das pessoas. Sabe, o evangelho, a Bíblia diz lá sobre os Tessalonicenses, por exemplo, eu queria ler com você, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 9. Diz assim: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui Paulo está falando do resultado da pregação do Evangelho para os Tessalonicenses, em Tessalônica. E sabe, a principal, uma das coisas que era evidente, é que eles largaram os seus ídolos falsos. Largaram os seus deuses falsos, para servir agora o Deus vivo. Sabe, o maior impacto e a principal atuação da igreja, a coisa que a gente mais pode proporcionar de benefício, de maravilha, de algo para onde a gente está, é a pregação do Evangelho. Você já parou para pensar o que era aquela população que vivia depositando sua confiança em deuses falsos, que não ia levar eles para nada? Sabe, a gente vê hoje pessoas que depositam sua esperança, às vezes, no dinheiro, e acaba o dinheiro, acabou a esperança. E o pior não é nem isso, o pior é quem deposita sua confiança só no dinheiro, só nas coisas desse mundo, e vai chegar um dia em que ela vai ver que não adiantou. Sabe, eu sei que às vezes parece um pouco duro, mas eu creio que como igreja nós precisamos ter consciência disso. É que um dia Jesus vai voltar. Um dia a gente vai se encontrar com Ele. Um dia a gente vai viver a eternidade.
A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. E uma pessoa que deposita a sua confiança simplesmente nas riquezas desse mundo, que acredita em deuses falsos, um dia ela vai se dar conta. E isso pode ser tarde demais. O que mais importante que a gente pode proporcionar para uma comunidade, para um povo, é a salvação. É a pregação do Evangelho. É eles conhecerem um Deus vivo. O Deus em que, de fato, eles podem depositar a sua esperança. O Deus que, de fato, vai salvar a vida deles. O Deus que, de fato, não muda somente uma condição temporária, mas muda a eternidade deles. Você entende? A gente vai falar já sobre assistência social, sobre a nossa ajuda às comunidades, que a gente precisa fazer isso. Mas o que você entende é que uma assistência pode mudar um dia, pode mudar um mês, pode mudar uma vida. Mas só o Evangelho muda a eternidade das pessoas. Só o Evangelho. O mais precioso, o mais importante da gente estar nesse mundo é para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que nem éramos povos, e agora a gente está com essa missão de chamar esse povo que ainda não é povo, para fazer parte desse povo. Sabe, me chama muita atenção em 1 João, quando ele diz filhinhos, eu vos escrevo, ele diz, não pequeis. Mas se pecais, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai. Porque Jesus, ele diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele diz, mas não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Sabe, quando a gente entende que Jesus nos salvou, é maravilhoso entender que Ele morreu por nós. Ele morreu por mim e por você. Ele nos amou de tal maneira. Mas não foi só por nós. Não foi só por mim e por você. Foi pelo mundo que está perdido também. Foi por as pessoas desse bairro que ainda não conhecem o Evangelho ou ainda não entregaram sua vida a Ele. Foi para as pessoas do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa universidade, da nossa casa, da nossa rua. Esse é o principal papel da igreja aqui. É a proclamação do Evangelho. Ela transforma primeiro a eternidade das pessoas. Mas além disso, ela transforma a vida atual das pessoas. Que dizer de eu e de você? Eu não sei você, mas tem áreas da minha vida que só foram tratadas por conta do Evangelho. Coisas que foram ajustadas, coisas que foram melhoradas. A Bíblia fala, por exemplo, sobre Zaqueu, cobrador de impostos, se encontra com Jesus. Diz, Jesus, depois que ele se encontra com Jesus, eu vou devolver. Se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Uma mudança de vida, uma mudança na sua natureza. A partir de agora, uma atitude de amor, uma atitude de generosidade. Sabe, às vezes vivíamos com medo das situações do mundo, e a gente vive em paz agora. Gente, eu não sei você, mas para mim são das maiores maravilhas do Evangelho. O mundo está em caos, o mundo está perturbado. A gente está em paz. Você diz assim, gente, amanhã cai uma bomba em Campina Grande. Você ia fugir de Campina Grande, eu acredito, você quer viver. Mas se não tivesse mais jeito, a gente estava resolvido, rapaz. A gente está em paz. Mas o mundo não tem segurança de nada. O mundo não tem no que se apoiar. Ou se apoia em falsos apoios. Pisa em falso. Sabe, mas nós temos agora uma vida transformada. A Bíblia fala sobre o gadareno, um homem que estava endemoniado, que as pessoas tentavam prender, ele quebrava as cadeias. Me diz que ele ia para os túmulos, ficava gritando, sem roupa, um escândalo. Aí se encontra com ninguém mais, ninguém menos que Jesus. Jesus expulsa o demônio, coloca o demônio para ir para os porcos, o porco cai do precipício. E a Bíblia diz que o povo encontra aquele homem que era o endemoniado em perfeito juízo. Sensato. Ao ponto de dizer, Jesus, deixa eu ir com você. Ele diz, não, vai agora para a tua comunidade. Vai agora para o teu povo e anuncia a bondade, aquilo que Deus fez com a sua vida. Ele diz que ele vai para a sua localidade e ele fala ali o que Deus fez com a sua vida e todos se maravilham. O Evangelho muda a nossa vida hoje. O Evangelho muda a vida das pessoas, da onde a gente está hoje. Sabe, dá uma nova esperança, dá uma nova perspectiva, ajusta falhas, corrige traumas, cura de doenças, traz prosperidade. E uma comunidade de pessoas transformadas é uma comunidade transformada. Sabe, quantos testemunhos nós não temos de lugares que foram afetados pelo Evangelho? Lugares que ninguém dava nada para aquela localidade. Mas a palavra chegou, mudou a vida daquelas pessoas e agora a situação ali é outra. Agora as pessoas olham com outros olhos para aquele lugar, para aquelas localidades. Você consegue entender? A principal coisa que a gente tem que dar para esse mundo, a principal importância da igreja estar aqui nesse mundo é a pregação do Evangelho. Porque é o Evangelho que muda a eternidade das pessoas, é o que muda a vida atual dessas pessoas e é o que vai, consequentemente, mudar as comunidades, os lugares onde a gente está. A Bíblia diz que Filipe foi para Samaria, ele prega o Evangelho lá e a Bíblia diz que a cidade se encheu de alegria.
Eu gosto muito dessa passagem porque ele operou milagres, ele curou pessoas, pregou o evangelho e não mudou somente a vida de uma pessoa. Mudou, sim, individualmente a vida de cada pessoa ali. Mas o resultado daquelas vidas transformadas foi uma cidade tomada de alegria. O evangelho, ele transforma as nossas sociedades. Sabe, tem muitas mudanças que a gente tem na nossa sociedade hoje, que é consequência do evangelho, que mudou a mentalidade de pessoas, mudou a mentalidade de vidas, mudou a questão de cidades. Sabe, eu vou comentar já rápido, talvez a gente comente no final, mas a gente tem muitos testemunhos de avivamentos em países, em cidades. Tem um testemunho, você pode pesquisar depois, do avivamento das Ilhas Fiji, que a pregação do evangelho, a conversão das pessoas, diz até que as árvores começaram a brotar mais, começou a dar colheitas maiores, os corais voltaram a viver, uma transformação até nas coisas terrenas, na criação. Abrindo parênteses, a Bíblia diz que a criação anseia o dia da sua redenção, quando Jesus vai voltar e tudo vai ser restaurado. A Bíblia fala, as pessoas contam o avivamento do país de Gales. Diz que o avivamento foi tão grande, se eu não me engano foi o de lá, que as pessoas no dia de domingo nem queriam saber de assistir jogo. Gente, imagina isso acontecer aqui. A partir de hoje, futebol é no sábado, porque domingo todo mundo quer ir para o culto. Então não adianta colocar uma transformação na sociedade. A história diz que bares foram fechados, prostíbulos foram fechados, famílias restauradas. Nós temos aqui recente, aqui próximo, em Brasília, surgiu um movimento Céu na Terra. O pessoal, os jovens que fizeram o movimento, foram chamados, porque a taxa de homicídio da cidade diminuiu, taxa de suicídio da cidade diminuiu, lugares que estavam ao redor da praça, como bares, tal, foram fechados. Então você pensa, mas rapaz, é só um bar fechado, mas é um local onde pessoas, talvez, famílias eram quebradas, onde pessoas estavam se desviando do Senhor, fechados, lugares transformados. E o que dizer daqui onde a gente está? O que dizer de mim e de você? Sabe, e talvez a gente se engane em achar que Deus não está operando por não ver, às vezes, tão claro como essas histórias que a gente escuta. Ei, mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus está operando na minha e na sua vida. E Deus está operando em vida de pessoas aqui que eu e você nem conhece, nem sabe. Só basta às vezes você conversar com um irmão aqui depois de um culto, ou você descobrir como é que foi um evangelismo aqui no sábado da tarde, ou como está uma ação social, e você vê que Deus está crescendo a sua obra. Deus está agindo. E esse é o resultado da pregação do evangelho. Você consegue me entender? Mas eu quero que você entenda, e a gente vai abordar agora esse ponto, é que por mais que essa seja a principal missão da nossa, como igreja, nós também somos chamados, sim, para atuar socialmente, sabe, para suprir a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Eu queria ler com você Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22. Versículo 9. Provérbios 22, versículo 9. Diz assim: o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Leu o capítulo 19, versículo 17, ainda de Provérbios. Capítulo 19, versículo 17. Diz assim: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o seu benefício. Sabe, tem outros versículos que falam sobre a assistência aos pobres, aos necessitados, e algo que eu acho interessante é que Deus se importa com essas pessoas, sabe? Se Deus se importa, eu creio que nós precisamos nos importar também, sabe? Nós precisamos nos importar com aquilo que Deus se importa. Aquilo que é prioridade para o Senhor deve ser prioridade para nós. E sabe, algo que é muito claro na Bíblia, você vai ver ao longo do Velho Testamento, é o cuidado de Deus com os pobres, com os órfãos e com as viúvas. Sabe, Deus nos chama mesmo para ter um cuidado e uma atenção especial com essas pessoas que não têm amparo. Né? Um órfão perdeu seus pais, aqueles que estão ali para lhe prover, para lhe sustentar. A viúva perdeu o seu marido, né, e que talvez era a pessoa que trazia a provisão para casa, ela precisa de uma assistência. O pobre está sem nada. Nós precisamos nos levantar para assistenciar essas pessoas. Sabe, é interessante como... Eu vou ler com você, Deuteronômio, capítulo 27, versículo 19. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 19.
diz assim: Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Aqui é a promulgação da lei, né? Moisés fala a lei para o povo mais uma vez. E o que eu acho interessante é que Deus considera tanto, mais tanto, a gente assistenciar o órfão, a viúva, o estrangeiro, no caso, as pessoas chegavam naquela localidade de outros locais, que ele diz: maldito seja aquele que, ele diz, perdão, que perverteu o direito, que não atender ao direito que ele tem, que não lhe assistenciar, que utilizar dessa condição deles para se aproveitar, sabe? Deus se importa com os necessitados. E nós precisamos também. No Novo Testamento, a gente vê sobre Cornélio, e a Bíblia diz que, a Bíblia faz questão de mencionar as orações de Cornélio e as esmolas de Cornélio. E quando o anjo vai falar com Cornélio, ele diz assim: Deus tem visto as suas orações e as suas esmolas. Sabe, Deus se importa mesmo e Ele se agrada da nossa assistência àqueles que estão passando por uma necessidade. A Bíblia fala, Jesus certa vez conta que chegaria um dia em que Ele separaria uns à sua direita e outros à sua esquerda. E Ele diria: vem de entrar no reino do teu Pai, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Estava preso e fosse me visitar. Aí Ele diz que as pessoas perguntavam: mas quando foi que a gente te viu pobre, que a gente te viu com fome, que a gente te viu com sede, que a gente te viu nu, que a gente te viu preso? Ele diz: quando vocês fazem a um deles, é a mim que vocês estão fazendo. Sabe, quando a gente serve aqui na igreja, a gente está servindo as pessoas, mas servindo a Deus. O escritor aos Hebreus diz que Deus não é injusto para esquecer do nosso serviço, que fizemos por amor ao seu nome, servindo os santos. Quando a gente assistencia alguém que está passando por necessidade, estamos sim dando assistência àquela pessoa. Mas Deus considera tanto e se importa tanto com o seu povo, que Ele diz: é a mim que vocês estão fazendo. Você consegue me entender? Nós, como igreja, somos chamados a fazer essa assistência. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, queria ler com você. Tiago 1, versículo 27. Vamos ler a partir do 26. Diz assim. Esperar, todo mundo abrir. Tiago 1, versículo 26, diz assim: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. O que eu quero deixar bem claro para você é que cuidar dos órfãos, dos pobres, das viúvas, dos necessitados, daqueles que estão ao nosso redor, não é algo que estava só no Velho Testamento. Pelo contrário, é algo para os nossos dias. Sabe, Jesus fala sobre quando a gente orar, Ele diz: quando vocês orarem, entre no teu quarto, ora ao teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto. Depois Ele fala: olha, quando vocês jejuarem, lava o teu rosto para não parecer aos outros que você está jejuando. Né? Criticando as pessoas que estavam fazendo aquilo com o objetivo de ser visto pelas pessoas. Né? Mas antes, Ele menciona quando alguém dá esmola, quando alguém assistencia. E Ele diz: quando você for dar uma esmola, for ajudar alguém, que a sua mão direita não sabe o que faz a sua mão esquerda. O que eu quero que você entenda é que Jesus entendia e estava ensinando ali a forma correta de assistenciar o necessitado. Não fazer para ser visto. Né? Inclusive, certa vez Jesus disse: quando vocês forem fazer um banquete, não façam para aquelas pessoas que podem lhe retribuir com algo. Chama aqueles que não podem nem lhe dar algo em troca. Porque a gente deve assistenciar mesmo com esse coração generoso, com a atitude do coração de assistenciar as pessoas. O que eu quero que você entenda é que até Jesus ensinou sobre a gente assistenciar as pessoas. O próprio Jesus nos incentivou a darmos esmola da forma correta, a assistenciarmos os necessitados da forma correta. O próprio Jesus fazia isso. Eu acho interessante que Ele está ali ensinando para a multidão, e Ele prega, ensina, e aí diz para os discípulos: eles precisam comer. Sabe, talvez alguns de nós pensaríamos que Jesus se levantaria numa situação dessa e diria: o povo vai agora viajar, não tem nada para comer. Diga ao povo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Né? E despede o povo em jejum. Mas não foi o que Jesus fez, não. Jesus fez: gente, a gente precisa de comida.
Pessoal, Jesus a gente não tem, nem com 200 denários a gente vai conseguir alimentar esse povo todinho. Jesus faz um milagre para assistenciar uma necessidade natural das pessoas. Você consegue entender que Deus se importa com a vida atual das pessoas, Deus se importa com que as pessoas sejam supridas, ao ponto de ele operar um milagre. Gente, ele não operou um milagre para mostrar que ele era Deus primeiro. Era porque o povo ia passar fome. Era para o povo não ficar com fome, para o povo não desfalecer no meio do caminho. Nós precisamos ter esse coração generoso e, de fato, a igreja deve ser ativa nisso por vários motivos. O primeiro é que o amor de Deus já foi colocado no nosso coração. E é interessante que João diz que nós não devemos amar só de boca, nem de palavras, mas de fato e de verdade. E o exemplo que ele dá é, se alguém vê um irmão passando necessidade, mas diz, não vai, o Senhor vai contigo, o Senhor te abençoa. Tem em suas mãos como ajudar. Ele diz, como pode nele permanecer o amor de Deus? Você consegue me entender? Não tem como dizer que eu amo meu irmão, ver ele passando necessidade. Tem como ajudar. Dizer, não, vai em paz, meu irmão, Deus vai te abençoar. Ele disse, não é o amor de Deus. O amor de Deus foi derramado no nosso coração. Sabe, inclusive Tiago, ele vai dizer, logo mais à frente, que a fé sem obras é morta. E o exemplo que ele dá de obra é assistenciar o necessitado. É ajudar aquele que está passando por uma necessidade. Não tem como a gente ter a nossa fé no Senhor, ter o nosso coração cheio de amor e tendo condição, não se importar em ajudar aquele que precisa. Na verdade, nós somos abençoados em todas as áreas, né, Ele é poderoso para fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, superabundemos em toda boa obra. O propósito de sermos abençoados é abençoar. Afinal de contas, a gente é o povo que entende que tudo aqui vai passar. Jesus disse que nós não deveríamos ajuntar tesouros aqui na terra, mas tesouros no céu. Paulo fala para Timóteo, fala para os ricos. Aí diz para os ricos que não depositem a sua confiança na estabilidade, na insegurança das riquezas. Paulo não diz para Timóteo, diz para o rico virar pobre, dar tudo que tem e viver só com o suficiente. Ele não diz isso, ele diz, olha, mas ensina eles, para que eles ajuntem um tesouro, na verdade, no céu. O que você entende é que é vontade de Deus mesmo nos prosperar, nos abençoar, mas para toda generosidade. E Paulo fala que nós não deveríamos nos cansar de fazer o bem, mas deveríamos fazer, principalmente aos irmãos da fé. Sabe, não é exclusivamente, é principalmente. Nosso coração deve estar desejoso por assistenciar a todos. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. E Deus faz chover sobre justos e injustos. Faz o sol nascer sobre bons e maus. Paulo diz que se um inimigo, não estou dizendo nem de um amigo que não é crente, mas se um inimigo vier lhe pedindo um pão, você deve dar. Se ele tiver com sede, você deve dar de beber. O que dizer de um necessitado? Que nem inimigo seu é. Nós somos chamados para assistenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Afinal de contas, é para isso. A gente entende que é dessa forma, é dando que a gente está juntando um verdadeiro tesouro. Sabe, reter o dinheiro dessa terra é pura perda, porque vai passar. Jesus contou uma parábola, e essa é muito interessante, porque um homem chega para Jesus e diz, Jesus, está sendo um problema porque meu irmão não quer me dar a parte da minha herança, estava havendo uma rixa entre os irmãos sobre a herança que eles iam receber. Aí Jesus contou uma parábola. Diz, teve um homem que fez uma colheita, fez uma plantação, e a colheita deu muito, produziu mais do que ele esperava, ao ponto que ele não tinha nem onde guardar. Foi o que ele fez? Construiu um celeiro ainda maior, e disse, agora minha alma pode descansar, porque eu agora tenho de sobra. E aí a Bíblia diz, Jesus conta a parábola e diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E para quem você tem ajuntado tudo isso? E ele diz que assim nós deveríamos ser ricos para com Deus. Sabe, juntar dinheiro e guardar, é bíblico, você tem que se planejar, você tem que se organizar, você tem que ser sensato também, glória a Deus, amém. Mas querer trazer só para si, reter mais do que é justo, é pura perda, porque vai passar. Mas uma vez que você é generoso, uma vez que você dá, sabe, é uma colheita para essa vida. Mas eu quero lhe dar uma notícia melhor ainda. Há uma colheita para além dessa vida. Sabe, talvez alguém passe a sua vida aqui nessa terra sendo muito generoso, e alguém diga, rapaz, guarda teu dinheiro. Tu nem aproveita dessa vida, tanto que tu é generoso. Mas sabe, um dia, tudo vai fazer... Gente, entende isso? Um dia tudo vai fazer sentido. Vai chegar um dia em que todo olho verá. Em que talvez aquilo que para o mundo é perdição, vai ficar claro, cara, esse era o caminho.
E talvez alguém olhe e diga, rapaz, para que ser tão generoso? Para que ofertar na igreja? Para que ofertar na vida do irmão? É porque você sabe que você está juntando um tesouro mais precioso. Talvez as pessoas olhem para aqui e digam, rapaz, está pobre de tanto ofertar. Mas Deus não vai lhe deixar passar necessidade. Se Deus lhe guia, se Deus lhe inspira, rapaz, segue a direção do Senhor. Amém? Mas o que eu quero que você entenda é que vai chegar um dia em que as pessoas vão receber o verdadeiro tesouro. E não é aqui natural. Vai ser lá. E vai ser muito mais precioso do que qualquer ajuntamento aqui terreno. Você consegue me entender? Nós devemos ser, por isso, o povo mais generoso. A gente entende isso. A gente entende que a gente não precisa mais se apegar a esse dinheiro. E a gente vê alguém passando necessidade, vamos acudir. Vamos ajudar. Porque esse é o nosso desejo. É ajudar o necessitado. É que ele seja suprido. É que ele possa estar bem. Afinal de contas, imagina se a multidão fosse no meio do caminho andando, morresse de fome. A gente sabe, a gente vai muitas vezes chegar numa comunidade, num povo, e a assistência vai ser a porta de entrada para o mais importante, para a pregação do Evangelho. É interessante que depois que Jesus multiplicou os pães, Jesus sai com os discípulos, vão para o outro lado do mar, e a multidão vai atrás de Jesus. Jesus, a gente estava te procurando. E Jesus corrige eles. Jesus, vocês estão me procurando porque vocês comeram. E aí ele diz, ei, não trabalhem por esse pão aqui da terra, mas pelo pão do céu. E aí ele vai começar a ministrar. Ele pergunta, como é que a gente vai conhecer as obras de Deus? E ele começa a ministrar, a ensinar que ele era o pão da vida, que eles podiam comer desse pão de novo, mas iam voltar a ter fome. Mas quem comesse daquilo que ele tinha, nunca mais teria fome. O que você entende é que talvez você entregue uma cesta básica, e talvez a pessoa seja muito interesseira e procure você só por conta da cesta básica. Mas seja talvez essa porta de entrada, para você dizer, deixa eu aproveitar e dizer algo para você. Daqui a uma semana vai acabar essa cesta básica. Daqui a uma semana eu não vou ter como me sustentar. Mas eu tenho algo para você que é eterno. Mas eu tenho algo para você que vai suprir essa fome e essa sede, que não é de pão e nem é de água. Você consegue me entender? Jesus corrigiu eles. Fez, ei, não me procure só por isso não, porque eu tenho mais para dar para vocês. Mas Jesus não disse, estão atrás de mim só por conta do pão? Vão-se embora. Fez, deixa eu aproveitar. Bom, vocês estão aqui para comer pão, deixa eu dizer algo para você. Esse enquanto comer, a samaritana diz, me dá um pouquinho d'água. O samaritano, rapaz, como é que você fala comigo? Ele vai conversando, termina a conversa, a mulher samaritana, ele é o Cristo. E sai contando para todo mundo, ei, uma vida transformada. Foi lá e alcançou a comunidade dela todinha, veio a galera todinha atrás de Jesus. E aí eles disseram, rapaz, primeiro a gente ouviu por conta do testemunho daquela mulher. Uma mulher transformada pelo Evangelho. Que talvez aquela conversa surgiu como uma forma de suprir uma necessidade natural dela. Mas depois ela entendeu a verdadeira necessidade dela. Ela foi transformada e alcançou aquela população. E depois a população chega para Jesus, os samaritanos dizem, primeiro a gente acreditou no Senhor por conta dela. Mas agora a gente está vendo mesmo. O Senhor é de verdade o Cristo. Você consegue me entender? Precisamos assistenciar porque queremos ver pessoas supridas, porque não nos contentamos com pessoas passando necessidade, não nos alegramos em ver alguém passando necessidade, tendo como contribuir, como ajudar e não assistenciando. Sabe, ofertar é segundo a sua posse. Paulo fala que nós deveríamos dar segundo a prosperidade de cada um. Sabe, se Deus te dá abençoado, é com um propósito. Para que você viva bem, para que você desfrute dessa terra, a Bíblia diz que Ele nos proporciona tudo abundantemente para o nosso prazer, mas também é para abençoar os outros. E eu gosto de 2 Coríntios, que fala sobre a igreja macedônia, que apesar da sua imensa pobreza, eles transbordaram em abundante generosidade. Sabe, eles talvez não tinham muitas coisas para dar. E talvez algumas pessoas dissessem, rapaz, vocês estão passando necessidade, ainda vão abençoar o povo de Jerusalém? Sim, eles insistiam a Paulo, a oportunidade de participar dessa assistência. O que é isso? É um coração transformado. Antes de Cristo, talvez nós éramos avarentos, só pensávamos em nós, egoístas, buscando os próprios interesses. Mas agora encontramos alguém que se preocupa com os nossos interesses. E a gente nem precisa mais se preocupar, agora a gente vai cuidar dos outros. Você consegue me entender? Eu queria ler com você Atos capítulo 2. A gente vai ver um pouco sobre essa assistência, essa atuação na igreja de Atos. Quer dizer, no livro de Atos. Atos capítulo 2. Versículo 42. Atos 2, 42. Diz assim.
E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Com o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O que você percebe é que o crescimento na igreja de Atos era uma ação do Senhor, atraindo as pessoas, aproximando as pessoas, levando as pessoas a crer. Afinal de contas, é o Espírito Santo quem convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. Mas o que eu quero perceber eram as atitudes que eles tinham. Eles perseveravam unânimes no templo, com oração, com súplica, com a pregação da palavra, ensinando de casa em casa, mas também assistenciando os necessitados. Era algo que eles faziam, era uma prática da igreja primitiva e que também contribuía com o crescimento, porque a gente é chamado para cuidar uns dos outros. Sabe, quando você está assistenciando um irmão daqui da nossa igreja, você está assistenciando alguém da comunidade. Sabe, a gente tem que ter os nossos olhos para assistenciar aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, mas também para assistenciar o nosso irmão. Eu acho interessante que a Bíblia que diz aqui que eles vendiam suas propriedades conforme alguém tinha necessidade. Rapaz, alguém está passando necessidade, rapaz, eu tenho como pegar um dinheiro aqui, vou vender essa propriedade, mas a gente vai assistenciar o outro. Olha o que ele diz lá em Atos, no capítulo 4. Atos, no capítulo 4, no versículo 32. Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu, exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Você entende? O coração deles era um. Eles eram tão unidos que ao ver alguém passando necessidade, eles vendiam o que tinham, ao ponto de naquela igreja não haver nenhum necessitado. Gente, olha que meta boa. Nenhum necessitado. Não porque pessoas não passavam necessidade, mas porque ao ver um necessitado, eles vendiam os seus bens. Vendiam a quem tinha uma terra, uma casa, vendia, colocava para os apóstolos, distribui. Assistencia aqui àqueles que podem. Sabe, no nosso contexto, vocês vão que dar alimento, talvez, que você tenha na sua casa para trazer e contribuir, por saber que tem irmãos nossos passando necessidade. É algo tão simples. Mas, sabe, talvez para você seja só mais um quilo de alimento. Mas para aquela pessoa é a resposta da oração dela. Sabe, eu acho interessante que Paulo ele disse, se eu não me engano, é em 2 Coríntios, que Deus lhe consolou ou lhe animou com a chegada de Tito. Eu gosto porque Paulo, em certas vezes, diz que o próprio Deus lhe renovou as suas forças, o próprio Deus era quem lhe dava força para continuar, né? Ele diz que todos lhe abandonaram, mas Deus estava comigo e me revestiu de forças. Era ele recebendo uma graça e uma bênção do próprio Deus. Mas ali em Coríntios ele diz que Deus lhe consolou por meio de Tito. Sabe, Deus vai suprir a necessidade de pessoas e vai mostrar a sua bondade, demonstrar a sua fidelidade, muitas vezes, através de mim e de você. E em 2 Coríntios, no capítulo 9, Paulo fala ainda ali sobre as ofertas, ele diz que essa assistência aos santos, ela produz graças a Deus, porque as pessoas que vão ser assistenciadas, elas vão dar glória a Deus. Quantas vezes você não vai dar uma cesta básica, uma assistência, você faz, glória a Deus, muito obrigado, que Deus lhe abençoe. E é isso que Paulo diz lá, e eles com alegria vão orar por vocês. O que eu quero que você entenda é que a nossa assistência traz glória a Deus. Jesus diz que nós somos luz do mundo, e que o mundo deveriam ver as nossas boas obras, e glorificariam ao nosso Pai. A assistência às pessoas trazem glória a Deus. Anuncia as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Afinal de contas, que alegria no coração de uma família que está passando necessidade, e você, guiado pelo Senhor, traz a provisão, o suprimento. Você consegue me entender?
expressão também do agir de Deus. Em Atos, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim, Atos 6, versículo 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E aí ele continua falando sobre a escolha dos diáconos. O que você entende é que a igreja cresceu tanto por conta dessas práticas, por conta do cuidado, por conta da pregação da palavra, principalmente, que aumentou tanto os meus discípulos que a gente não estava nem conseguindo dar conta da distribuição. Existiam pessoas que estavam sendo esquecidas. E o que foi que eles fizeram? Deixa para lá. O que importa é pregar a palavra. Não, ele aí, separa homens aí. Chama aí, escolhe 7 homens, cheios de sabedoria, cheios do Espírito, de boa reputação, os quais a gente vai encarregar desse serviço, dessa distribuição. É por isso que nós temos equipe aqui na nossa igreja de assistência social, porque a nossa igreja precisa assistenciar que eles estão passando necessidade. Pessoas que vão ficar encarregadas de ver um necessitado, de nos incentivar, nos motivar a estar contribuindo e assistenciando a que eles estão passando por necessidade. O que você perceba é que não era algo simplesmente secundário ou a ser ignorado. Pelo contrário, juntam homens. E homens, não qualquer pessoa, porque não é um serviço qualquer, de boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito. Em Atos, no capítulo 10, a gente vai ler, eu citei aqui, mas eu queria ler com você. No versículo 2, diz assim. Atos 10, versículo 2. Aqui falando sobre Cornélio. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que, Senhor? E o anjo lhe disse, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Mais uma vez, nós vemos um registro no livro de Atos sobre a importância que Deus dá à contribuição, à assistência e até às esmolas. Em Atos, no capítulo 11, no versículo 27, diz assim. Nós estamos vendo alguns exemplos no livro de Atos para que você saia daqui bem convicto de que isso é para nós. Isso não é só para algumas pessoas, sabe? Isso não é só para as pessoas do mundo. Isso é para a igreja, assistenciar os necessitados. Tanto os nossos irmãos, principalmente os nossos irmãos, mas também aqueles que estão lá fora. O pobre, o necessitado. Amém? Atos 11, 27 diz assim. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Sabe, eu gosto muito dessa passagem, eu queria destacar ela mesmo, porque você vê o cuidado de Deus tão grande em suprir a necessidade daquele povo, que Deus inspirou um profeta sobre um período de fome que estaria para vir. E o alertou e lhe preveniu para que, junto com as outras igrejas, arrecadassem uma oferta para abençoar aquele povo. Você entende? Se fosse um assunto secundário, Deus nem ligaria de dizer para o povo se preocupar com isso. Mas Deus nos dá instruções claras na Bíblia, como nós lemos. E ainda inspira homens e mulheres para assistenciar, às vezes para levar uma cesta básica para uma família, às vezes para trazer 1 quilo de alimento, às vezes mesmo para prever, né, para Deus antecipando um tempo de fome e de necessidade, para que possamos nos organizar e assistenciar aqueles que estão passando por necessidade. A assistência social é algo para o tempo de hoje. É algo para a igreja que nós precisamos atuar sim. Amém? Eu queria só reforçar mais uma vez, a gente está encerrando, deixar claro mais uma vez que não é o principal. Nós devemos nos empenhar, né? Tem pessoas que caem nos extremos. Não, a gente só precisa pregar o evangelho, esse negócio de assistência social, esse negócio do mundo, isso é caridade, isso não leva ninguém a nada. Não, está errado. A gente viu pela palavra que era uma prática da igreja. Nós somos generosos, o amor de Deus está no nosso coração. Nós não estamos apegados a esse dinheiro. Pelo contrário. Mas tem pessoas que caem em outro extremo também e dizem, não, o que a igreja precisa fazer é assistenciar os pobres. Negócio de pregar o evangelho, depois a gente pensa nisso. Depois não. Isso é urgente. Isso é o principal. A assistência talvez vai ser um caminho para isso, mas o nosso principal papel como igreja é resolver o maior problema da humanidade,
que é a salvação, que é a vida separada do Senhor. Sabe, nós precisamos ter isso como clareza no nosso coração. E eu quero incentivar você a sair com essa missão. A vontade de Deus é que possamos crescer. É que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho. É que possamos ver mais pessoas transformadas. Mais pessoas com a sua eternidade transformada. E para isso Ele conta comigo e com você. Nós estamos envolvidos nessa missão. Eu gosto que Paulo diz que ele diz assim, o meu viver é Cristo. O viver da gente aqui agora nessa terra é Cristo. Como eu disse, um dia a gente vai prestar contas diante do Senhor. E compartilhar algo rápido, eu tenho pensado sobre isso há uns dias. Sabe, a Bíblia fala que a gente vai entrar no nosso descanso. E eu tive me perguntando esses dias, será que eu estou trabalhando para que eu necessite de um descanso? Você consegue me entender? Às vezes a gente diz assim, eita, tá chegando feriadão aí, né? Aí a gente às vezes conversando com adolescente, com a criança, o pessoal, eita, feriado. Mas tu faz o quê para querer descansar? Tua vida já é um descanso? Não, eu quero chegar no Senhor e dizer assim, agora eu vou descansar. Porque enquanto tivemos aqui na terra, o nosso viver foi Cristo. Paulo diz, eu não tenho minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra. Você consegue me entender qual é a nossa missão? Pregar o Evangelho, assistenciar os necessitados, levar essa salvação por todo o mundo. E é essa atuação individual de cada um de nós que faz essa atuação global do Senhor funcionar. Você consegue me entender? Quero incentivar você a estar engajado nisso, orando, contribuindo, assistenciando, evangelizando. Nós como igreja precisamos ter claro que nós temos uma missão e que a vontade de Deus é o crescimento. Sabe, deixando claro, quer dizer que aquela igreja bem pequenininha não está cumprindo a vontade de Deus? Não, ela está ali pregando o evangelho, alcançando mais pessoas que ela pode dar, mas a vontade de Deus é que mais pessoas possam ser alcançadas. Eu gosto que Edson de Líder ele diz, não são apenas números, é porque cada número representa uma vida transformada. Sabe, não queremos a nossa igreja cheia só para que a gente possa botar um telão assim, 1000 membros, mas é porque cada número daquele representa uma vida, uma família transformada. Você consegue me entender? Possamos estar engajados naquilo que Deus está engajado. Como Paulo diz, nós somos cooperadores. E Deus está fazendo a maior parte. Deus é quem age. Ele que nos capacita para fazer aquilo que Ele está nos chamando para fazer. Mas se Ele está engajado, que sejamos cooperadores. Somos chamados não para trabalhar sozinho, nem para deixar Deus trabalhando sozinho. Somos chamados para cooperar com Ele, trabalhar em conjunto. Por isso Paulo vai dizer, por isso eu faço de tudo, para com todos, para que eu possa salvar alguns. A vontade de Deus é salvar mais gente. E por isso fazemos de tudo, para com todos. Todavia não eu, mas é a graça do Senhor comigo. Amém. Amém. Você possa ser abençoado e possamos crescer nisso mesmo. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Você foi abençoado nessa manhã? Amém. Então, não pode tirar férias de Jesus não, viu gente? A gente tira férias do trabalho, mas de Jesus a gente não tira. Amém? A gente continua servindo ao reino de Deus. Amém, queridos? Quero te motivar a você estar presente hoje às 18 horas no nosso culto de celebração. Vai ser um tempo maravilhoso e essa é uma oportunidade também de você ver o crescimento da sua igreja. Amém? Como? Convidando outras pessoas a estarem presentes nesse culto. Amém? Porque certamente haverá uma palavra de Deus, uma manifestação do Espírito Santo, um ambiente propício para que salvação possa operar. Amém? Então convida pessoas, né? Vai ser um tempo maravilhoso, vamos ter a nossa Santa Ceia, vamos estar recebendo aqui o querido Marcelo Saraiva, que inclusive está dando aula no Rema, e vai ser um tempo maravilhoso, né? De muito ensino e conhecimento da palavra de Deus. Amém, gente? Na próxima semana nós também teremos, né, no próximo domingo, a continuidade dessa série, que está próxima do fim, mas ainda não terminou. Amém? Quero agradecer também a Lucas Dantas pela disponibilidade de hoje, foi muito bom, ministração poderosa. Amém? E eu quero que você fique com expectativa também para convidar mais pessoas a estar na escola dominical. Tem sido importante para você receber esse ensino? Amém? Então convida mais gente, motiva os irmãos que fazem parte aqui dessa igreja, conversando com eles e dizendo, olha, rapaz, que palavra maravilhosa, viu? Se fosse você eu não perderia o próximo, eu ia lá no YouTube também, me manteria aquecido com essas verdades, amém? Porque isso tem mudado a minha vida. E faz esse papel, gente, seja um divulgador daquilo que está acontecendo na sua própria igreja, amém? Deus está fazendo coisas maravilhosas no nosso meio. Você crê nisso? Amém? Você é animado com isso? Então você pode ficar de pé, cumprimenta aí pelo menos 5 ou 10 pessoas antes de você ir embora.
Vai na paz e seja abençoado na prática da palavra.